Olá, eu me chamo Dayan Siebre e esse vídeo hoje é para você que já usou ou que é viciado ou que usa todo o tempo ou que precisa usar para passar os sintomas de gastrite, refluxo, enfim, que usa omeprazol, tá certo? Por que eu tô falando isso para você? Porque eu sofri muitos anos, longos 8 anos tomando todo dia omeprazol. E eu era convencido pelos médicos que eu precisava fazer endoscopia todo ano, que eu era obrigado a evitar alguns alimentos, isso até eu concordo, mas que eu era obrigado a usar omeprazol diariamente. E sabe o que acontecia? Eu nunca ficava bom. Eu desenvolvi uma esofagite, a esofagite é edematosa, e se eu tivesse continuado naquele processo, eu talvez hoje estivesse com câncer de esôfago. Então esse vídeo aqui é para você que não quer usar omeprazol, que sofre de estômago, e para você divulgar com as pessoas para que elas não usem também isso. Claro, 1% das pessoas, mais ou menos, precisam às vezes do omeprazol. Mas antes de começar esse vídeo, começa logo se inscrevendo no nosso canal e dando um like. Então acredite numa coisa, eu só falo para você que está em casa coisas que eu faço. E faço não é nos outros, nos meus pacientes apenas não. Faço em mim. E tem mais um detalhe, eu faço a minha medicina para os meus pacientes. Eu faço a minha medicina para você que me assiste. Não faço minha medicina para empresa de farmácia. Não faço minha medicina para colega médico, não. Não faço, não estou nem aí. Faço minha medicina ética para os meus pacientes. Alguns dos meus colegas vão falar de mim de todo jeito, usando o omeprazol. Então, tanto faz. Então, se eu tivesse, por exemplo, sido o melhor aluno da minha turma, por exemplo, na faculdade de medicina, a melhor nota, iriam falar de mim. Ah, Dayan tirou muita nota boa, também perdeu a vida. Se eu tivesse sido o pior também, iam falar do mesmo jeito. As pessoas vão falar de você, independente do que você falar. Por isso, eu vou falar. Então, para começar logo a história, você sabe quais são as doenças que podem surgir em você se você tiver pouco ácido no estômago, ou seja, pouco ácido clorídrico, HCl, que você aprendeu lá em química? Porque o nosso estômago é um órgão que produz ácido para digerir alimentos, principalmente as proteínas. Mas o omeprazol acaba com esse ácido. Quer dizer que você não precisa do ácido? Papai do céu colocou o teu estômago cheio de ácido porque você precisa dele. E você não tiver o ácido, o que pode acontecer com você? Você já parou para pensar? Você que usa omeprazol? Então olha só, existem muitas pessoas que não produzem ácido porque usam omeprazol. Existem outras pessoas que não produzem ácido porque tem gastrite atrófica devido à idade. Então, se você está com mais de 40, você tem grande chance de não estar produzindo ácido também. E o que eu quero dizer a você, novamente, 99,9% das pessoas que têm azia não precisam de omeprazol, precisariam de ácido no estômago. Existe outro tipo de pessoa que não produz ácido no estômago, produz menos. Por exemplo, são pessoas que têm incompatibilidade alimentar. Você sabia disso? Incompatibilidade, ou seja, certos alimentos não são adequados para aquela pessoa. Geralmente essas pessoas têm deficiência de iodo. Então essas pessoas que têm incompatibilidade alimentar, porque seja por glúten, seja por lactose, elas terminam tendo deficiência de iodo, porque elas formam gases no estômago. E esses gases causam refluxo gastrointestinal. E elas têm dificuldade de absorção dos alimentos. Então lembre-se, o omeprazol não trata falta de ácido. E além disso, ele aumenta as alergias alimentares. Você tem alergia a alimento? Então com o omeprazol você vai ficar pior. O omeprazol causa síndrome de má absorção intestinal, ou seja, você não absorve direito os alimentos, deficiência de zinco e agravamento da doença do refluxo. Não só isso, perda da libido e depressão. Então, o pacote geralmente anda junto. Depois dos 40 anos, geralmente a pessoa tem queda de produção de ácido no estômago, fadiga adrenal, ou seja, as glândulas suprarrenais, que são as glândulas que produzem cortisol, você está desgastado, aniquilado, estressado fisicamente e geralmente vem também incompatibilidade alimentar e asma. Então esse é o quarteto, eu diria que é o quarteto da decadência múltipla dos órgãos, que é exatamente isso que acontece. Então quando você tem pouco ácido, o que acontece? Anota aí, menor digestão de alimentos, claro, você não tem ácido para digerir, como é que você vai digerir? 2, menor absorção de aminoácidos, vitaminas, principalmente B2 e ácido fólico e minerais. E olha só, quando você tem pouco ácido no estômago, o teu corpo se torna mais ácido. Você já parou para você sabia disso? Eu vou te explicar isso direitinho para você entender. Para eu produzir o ácido clorídrico no estômago, o meu sangue e o seu precisa produzir uma coisa chamada bicarbonato. Então, quando eu produzo ácido, o meu corpo diz, opa, tem ácido sendo produzido, deixa eu produzir uma base, que é o bicarbonato, para compensar e meu pH ficar equilibrado. Se eu não produzo ácido, eu não produzo bicarbonato.
E aí, o que é que acontece? Nosso corpo fica mais ácido e a acidose no corpo leva a câncer, diabetes e doença crônica. E você não sabe por que é que não melhora da artrite reumatoide, do câncer, de tudo. Vai ver que é o omeprazol. Falta de ácido no estômago também eleva a produção de bactérias e infecções também. Olha só, quando você tem o estômago produzindo ácido, às vezes você come até aquele sanduíche cai duro na beira da esquina com um cachorro lambendo. E não acontece nada. Por quê? Porque nada resiste ao teu ácido. Da mesma forma, as bactérias ruins do teu intestino não voltam, porque elas morrem no estômago. Mas se você toma omeprazol, aí você abriu as portas para a bactéria de cima, de fora e de baixo. Quem não tem ácido no estômago tem mais disbiose intestinal, ou seja, um desequilíbrio da flora intestinal, bactérias ruins mandando nas boas. E termina tendo deficiência do sistema imune, fica mais propenso a doenças. A pergunta que eu te faço é o seguinte: você tem azia? Você tem azia antes ou depois de comer? Então preste atenção nisso. Se você tem azia depois que você come, sinto muito te dizer, filhinho, filhinha, você não precisa de omeprazol, você precisa de ácido. Outra coisa, acabou de comer e a comida volta, você não precisa de omeprazol, você precisa de ácido. Aí você pode usar água com limão ou até o limão espremido, sumo num copinho. Você pode usar o cloridrato de betaína, geralmente 600 miligramas via oral pela manhã, em pessoas mais velhas, 50, 60 anos. Você já viu o hálito de uma pessoa mais velha que está com falta de ácido? Faz o seguinte, fala bem pertinho do teu avô. Não estou dizendo que são todos, tá certo, gente? Mas fala pertinho. Sente o hálito do teu avô depois que ele comeu uma proteína, uma carne. Aquilo ali é falta de ácido. Mas o teu vozinho, tua mãe, teu pai, às vezes com 50 anos já, ou você, tá com a boca podre, tá saindo aquele hálito de carne morta porque tá sem ácido e as proteínas não digerem, vira cadáver no teu corpo. Às vezes é o teu marido, tua esposa que tá assim, você fica dando omeprazol. As pessoas estão confundindo doença do refluxo gastrointestinal hoje em dia com angina, tá uma loucura, gente. Ou seja, dor no peito, foi numa emergência cardiológica com dor no peito, muitas vezes cateterismo. Ou então endoscopia. Calma, vamos cuidar, conversar com os pacientes. Você paciente, você que nos acompanha aqui, vamos começar a ter consciência do que é que a gente deve fazer. Tem muita gente fazendo cateterismo cardíaco por aí e quando a doença na verdade é refluxo, às vezes é falta de ácido. Eu vou te dar uma dica para você fazer um teste de avaliação do estômago, tá bom? Anota aí, você vai em jejum tomar meia colher de café de bicarbonato misturado na água. O ácido clorídrico do teu estômago vai se juntar com o bicarbonato lá no estômago. E os dois vão criar um gás, o gás carbônico, dióxido de carbono. E você irá arrotar. Então, se você tiver ácido normal, sabe o que vai acontecer? Você vai arrotar em menos de 3 minutos. Se você tiver muito ácido no estômago, o seu arroto vai ser em menos de 2 minutos. E vai ser repetidamente. Aquela coisa mesmo. Aí quer dizer que você tem muito ácido no estômago e você pode até precisar do omeprazol. Se você tiver pouco ácido, quando você tomar esse bicarbonato, você não arrota. Certo? Não arrota. Olha que teste barato e maravilhoso. Faz esse teste com alguém que você conhece, ou você mesmo, que tome omeprazol, e olha se essa pessoa arrota. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: por que as pessoas que têm excesso de ácido clorídrico no estômago, por que as pessoas que têm excesso de ácido não digerem os alimentos e ele volta? Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas não tem excesso de ácido, tem falta, por isso que a comida não é digerida. Por isso que a comida não é digerida e volta. Então, a partir de hoje, eu espero que você, que está vendo esse vídeo, ajude a seus amigos. Deficiência de ácido clorídrico pode levar a câncer de esôfago. Sem ácido clorídrico, você não absorve a vitamina B12, podendo ter anemia megaloblástica, que é uma anemia onde as hemácias ficam grandes. E você pode, muitas vezes, precisar de B12 sublingual. Falta de ácido no estômago também causa queda da absorção do cálcio. Você pode ter osteoporose, porque está usando omeprazol sem necessidade. Sem contar, como eu já falei, que o omeprazol pode te fazer vulnerável a infecções como salmonela, como a febre tifoide, cólera, pneumonia e por aí vai. Bactérias crescem 5 vezes a mais, bactérias ruins crescem 5 vezes a mais em intestino de uma pessoa que usa omeprazol. E a maioria dos hálitos podres, do bafo de onça, do boca podre, boca de esgoto, são de pessoas que usam omeprazol. Ou pessoas que têm deficiência de ácido clorídrico. Outro tipo de pessoa que tem deficiência de ácido clorídrico são pessoas que evitam sal. Mas eu não falo do cloreto de sódio, do sal branco da cozinha. Eu falo sal integral.
natural, do sal rosa, assim também como pessoas que fumam. Gostaria que você fizesse seus comentários aqui embaixo, se você tem azia, se você usa omeprazol, o que é que você sente. Não se esquece de comprar o nosso livro no link que está aqui na descrição desse vídeo, www.dslive.com.br/livro. E não se esquece de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com todas as pessoas. Viva com saúde, viva com paixão. E um abraço no coração.